Olá, tudo bem com vocês? Sou a professora Andresa, do componente de Geografia. Hoje temos aí, gente, a nossa aula de número 11. E aí nós temos o nosso objeto de conhecimento e o detalhamento. No objeto de conhecimento, nós temos o processo de formação, a constituição e transformação de diferentes sociedades humanas e suas formas de organização política, né? Como que essas sociedades, elas se organizam de acordo com o governo. E isso, gente, é em vários âmbitos, tá bom? Âmbito local, regional, nacional e global, certo? E aí nós temos o detalhamento, o Brasil no ranking do IDH, que é a nossa aula de número 11. Então vamos aí assistir a mais uma aula de geografia. Então, nós vamos falar um pouco sobre a posição do Brasil, né, com relação ao Índice de Desenvolvimento Humano e também relembrar um pouco aí de como é que é feito, analisado, né, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, e também observar as posições dos estados aqui no território brasileiro e também as posições dos municípios do nosso estado, tá bom? Para a gente fazer um comparativo e aí observando essas questões relacionadas à educação, à saúde e também à renda da população do nosso estado. Então vamos iniciar e observando alguns dados, né, referentes ao Índice de Desenvolvimento Humano. Aí nós temos o Brasil no ranking do IDH. Aí temos que a Organização das Nações Unidas, que é a ONU, né, por meio da PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Eles desenvolveram essa medida aí para estabelecer a qualidade de vida de uma determinada população. Então, com dados gerais, a gente consegue observar não somente do Brasil, né, mas assim como de outros países, tá bom? Em uma determinada população, uma cidade, um estado ou até mesmo um país, né? Onde você vai analisar esses dados, você vai observar e aí você vai obter esses dados e fazer um comparativo, né? Uma posição, o que está acontecendo, se a economia naquele país ou naquela cidade ou estado melhorou, se diminuiu ou aumentou o IDH e também organizar as políticas públicas, né, voltadas para o planejamento desse local, tá bom? E aí foi denominado o Índice de Desenvolvimento Humano, né, ou IDH. E aí vocês vão ver também outras siglas, que é o IDH-M, que é o IDH por municípios, né, que a gente também observa. Mas quando tiver ali só IDH, geralmente ele vai estar representando o IDH de um país. Agora a gente vai assistir um vídeo com o professor Hilner, né, participando na nossa aula, falando um pouco sobre as mudanças do cálculo do IDH, que por muitos anos ele era apenas estipulado com a numeração de 0 a 1, e aí quanto mais próximo de 1 estivesse, significava, né, que aquele país era desenvolvido. E hoje não, né, a gente já observa o IDH como alto, médio, baixo e muito baixo, né? Então a gente já tem essa classificação mais ampla. E aí o professor Hilner vai explicar um pouquinho para vocês muitos números, muitos dados que são analisados aí para fazer esse cálculo. Então vamos assistir. Muito bem, então vamos falar de médias. Você já conhece aí a média aritmética, você está sendo apresentado a média geométrica e ainda existe uma terceira que se chama média harmônica. As três juntas compõem o que nós chamamos aí de médias pitagóricas. O conjunto de dados e a maneira como eles se relacionam vão definir qual vai ser a melhor média aplicada para cada caso. No caso aí da média geométrica, se os dados se comportam como progressão geométrica, ela vai ser melhor indicada, porque o crescimento vai ser próximo de uma função exponencial. Então, se você observar no atual índice de desenvolvimento humano, o seu cálculo, um dos elementos é o índice de renda, que se você observar aí na sua fórmula, existe ali a presença de um logaritmo natural ou logaritmo neperiano, que tem justamente esse comportamento.
Então, acredito que essa mudança se deve justamente à presença aí desse comportamento exponencial. Muito bem, então o professor Hilner mostrou um pouco de como é que é elaborado esse cálculo, né, levando em consideração aí todos esses índices, né, as características aí de cada local onde você vai analisar o IDH, né, que por muito tempo ele usava aí a progressão aritmética e atualmente usando progressão geométrica. E aí temos o Brasil no ranking do IDH, né, o desenvolvimento aí do nosso país. O Brasil ele tem apresentado aí evoluções em todos os critérios analisados para esse cálculo, né, para a gente chegar a esse índice de desenvolvimento humano. Conforme os dados aí em novembro de 2010, a gente tem que o nosso país, né, ele detém alto IDH. Então aqui a gente vai observar de aproximadamente 0,727, tá bom? Então a gente tem essa numeração para esse ano de 2010 e aí nós temos várias situações, né, gente, que ocorreram. O IDH, a PNUD, né, ele consegue analisar e também colocar uma estimativa do Índice de Desenvolvimento Humano, por exemplo, para o próximo ano, né? Então, ele consegue ter essa estimativa, mas a gente tem uma questão aí que vem ocorrendo durante esse ano, né? Os últimos anos, na verdade, que foi os dados relacionados ao censo demográfico, né? Nós tivemos a pandemia e aí o censo ele não foi realizado. E o censo demográfico, que é realizado pelo IBGE, ele é realizado a cada 10 anos, o que vai auxiliar também na elaboração desses cálculos para chegar ao Índice de Desenvolvimento Humano, né? Então, a gente tem essa questão durante esse período, né? Por isso que eu vou trabalhar com vocês o IDH do ano de 2010, né? Devido a essas questões aí que ocorreram nos últimos anos. Inclusive, fazer análises, né, relacionadas a essas questões para você comparar o IDH dos últimos anos, né, que foram aí os anos de pandemia, onde tivemos vários acontecimentos, e verificar se esse IDH ele vai crescer, se ele tende a diminuir, assim como em outros países também. Aí temos o relatório de 2010, né, que é o que a gente vai trabalhar. O IDH, ele combina aí 3 dimensões, né? Então, aí as 3 dimensões que a gente vai observar. Muito bem, então temos aí esse relatório de 2010, né? O IDH, ele vai combinar essas 3 dimensões, né? Então a gente sempre observa isso. Isso não é apenas para o Brasil, tá bom, gente? Isso também vale para outros países, tá? Então a gente tem a expectativa de vida ao nascer, né? Uma vida longa e saudável, ela vai indicar aí um alto desenvolvimento, né? Dependendo ali dos países, a Suíça, a Noruega, por exemplo, que eles estão aí nas primeiras posições, eles possuem essa expectativa de vida mais elevada comparado aos países que têm esse índice mais baixo. E aí temos também a questão do acesso ao conhecimento, né, onde ele vai levar em consideração atualmente os anos médios de estudo e também os anos esperados de escolaridade. Antes ele indicava ali apenas a questão da educação, né? A população tem acesso à educação ou ela não tem acesso? Quanto daquela população tem acesso à educação? E esses dados que ficaram aí para trás, né? Antes de 2010. E houve essa mudança no cálculo do IDH. E aí temos também o padrão de vida decente, né? Que vai ser levado em consideração pela renda, né? Que hoje a gente tem aí o PIB per capita, né, que é o produto interno bruto, tá bom? Que antes era levado ali apenas em consideração também a renda no geral da população, né? Então, com esses dados aí, a gente tem com mais exatidão ali a situação daquele país, né, a situação daquele local com essas mudanças que ocorreram aí durante os anos, tá bom? E aí temos a posição do Brasil, né, que é de atualmente aí
0,727, como a gente viu anteriormente, e o país ele vai apresentar aqui um alto IDH, tá bom, gente? Será se esse alto IDH, a gente vai colocar lá no finalzinho da nossa aula, mas já fiquem pensando aí, né? Eu coloco para vocês, a gente tem o IDH alto, tem o IDH médio, um IDH baixo e um IDH muito baixo, né? Nessa classificação aí do Índice de Desenvolvimento Humano. Mas será mesmo se o Brasil ele apresenta aí esse IDH alto, é a real situação do nosso país, né? É um questionamento aí que vai ficar para a gente refletir sobre isso. E aí eu coloquei um mapinha para vocês, com o Brasil no ranking do IDH, né? Nesse mapinha aí a gente vai analisar as médias, né? Do IDH dos estados do nosso país, eles ficam explícitas as diferenças sociais. Então, quando a gente observa o mapa de uma forma geral, a gente já vai perceber que em alguns locais a gente tem um índice de desenvolvimento mais elevado, né? E índices mais baixos. Por exemplo, aqui na região sul-sudeste, a gente tem índices mais elevados, né? Já na região norte, no nordeste, aí de laranja, região norte, uma parte do centro-oeste ali em verde, a gente vai perceber essas diferenças sociais, né? Então, o governo federal, ele precisa estipular metas, precisa alcançar aí no seu planejamento, né? Para que esses estados, eles se equiparem mais, né? Com relação aí ao Índice de Desenvolvimento Humano. Tentar diminuir essas desigualdades aí entre os estados, tá bom? Então, a gente viu aí o mapinha e a gente consegue perceber um pouco dessas diferenças sociais, né? Através do Índice de Desenvolvimento Humano. Além, gente, de outros dados que a gente pode também levar em consideração, né? Se você entrar, por exemplo, no site do IBGE, você tem ali uma gama de informações sobre a cidade onde você mora, ou o estado, né? Eu quero saber o geral do meu estado, né? Ou então eu quero saber da minha cidade como é que se encontra os dados referentes aí ao acesso à educação, do ensino infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, na universidade. Então, tudo isso você consegue obter também ali através do site do IBGE. Mas lembrando que esses dados que a gente tem atualmente no site do IBGE, ele é do Censo Demográfico de 2010, tá bom? Próxima cartela, aí nós temos também, a gente vai observar o IDH do Brasil em 2019, né, que ele tem aí aproximadamente 0,765, considerado alto, né, e aí se a gente for comparar aos de outros países, né, aqui a gente tem atualmente a posição do Brasil, né, e se a gente for comparar a outros países e também a anos anteriores, o Brasil, ele acabou caindo aí algumas posições, né, com relação a anos anteriores. E aí a gente observa, né, o que aconteceu durante esse período, o que ocorreu durante esse período para que esse IDH diminuísse. E provavelmente a gente já vai encontrar ali os dados relacionados, né, à questão da educação, a renda, né, da população, a expectativa de vida, mas a gente tem dentro desse período também, gente, essa queda devido à mudança também do cálculo que foi feito, tá bom? Então, antes a gente tinha aí a progressão aritmética que era utilizada, então o cálculo que era feito, o Brasil ele acabou também aí tendo uma leve queda com relação ao IDH de anos anteriores, tá bom? Com essas mudanças que ocorreram, isso equivale também para outros países. E aí nós temos o Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil, né, que é considerado de alto desenvolvimento humano, e aí a gente tem o questionamento, né, que eu coloquei para vocês, que é justamente essa questão aí de ele estar mesmo nesta posição, de isso revelar aí a realidade, né, do nosso país. Muito bem, então aí a gente vai observar os dados da década de 90 até o ano atual, né? Então, se a gente for observando, olha aqui os dados, a gente consegue perceber
que esses dados, desde a década de 90 até os dias atuais, eles estão aí subindo, né? Então, a gente vai observar essas mudanças relacionadas à questão da educação, né, ao acesso à educação, mas lembrando que a gente tem essa mudança que ocorreu aí durante alguns anos, tá bom? E aí, temos a questão da renda, né, que é o PIB ali do país, né, o quanto que aquele país produziu, o que aquela cidade ou aquele país, né, ou aquele estado produziu, e também a expectativa de vida, né, como a gente viu lá no início, tá bom? E aí nós temos esses dados, né, relacionados até ao ano de 2019, né, com a posição que a gente acabou de observar aí dentro dessa classificação. E aí nós temos a classificação das unidades de federação. Agora a gente vai observar o IDH por município, tá bom? O IDH de cada estado, e aí a gente vai observando a posição de cada um deles. Lembrando que a gente vai ter aí 27 posições, porque a gente vai estar analisando também, além dos 26 estados, né, nós temos o Distrito Federal, que inclusive ocupa a primeira posição, como vocês vão observar agora. Aí nós temos 0,850, quando essa setinha do lado ela estiver vermelha, indica que caiu com relação ao IDH do ano anterior, tá bom? Então, a gente tem esses dados aí da posição de cada um deles referentes ao ano de 2017. Aí temos o próximo, ocupando o segundo lugar, nós temos São Paulo, que também caiu com relação ao ano anterior. Na terceira posição, a gente vai observar, nós temos Santa Catarina com 0,808. Santa Catarina já subiu, né, no IDH comparado ao ano anterior, já está aí de verde do lado da setinha, né? Próximo estado, vamos observando aí a quarta e quinta posição. Quarta posição, Rio de Janeiro, que também subiu com relação ao ano anterior. O Paraná tem a linha, então significa que ele continuou ali com 0,792. Não subiu e também nem diminuiu, tá bom? Sexta posição e sétima posição, temos aí Minas Gerais e Rio Grande do Sul, que também subiram aí com relação aos dados referentes ao IDH. Aí nós temos por município, né? Oitava posição e nona posição. Aí nós temos o Mato Grosso, né, Rio Grande do Sul, em sétima posição, que subiu, Mato Grosso e Espírito Santo, que também aumentaram aí com relação a esses dados, né, subiram também uma posição. Na décima posição temos Goiás, que também conseguiu subir, né, com relação aí, está mais próximo de 1, né, como a gente avalia, de 0 a 1. 11ª e 12ª posição. Temos Mato Grosso do Sul, Roraima já diminuiu, né? Referente aí, comparado aos municípios anteriores. Aí vamos para a 13ª posição, temos Tocantins, né? Que também subiu. Nós temos aí a posição de 13º e o IDH 0,743, tá bom? 14º e 15º, temos aí o Ceará na 15ª posição, o Amapá em 14º, né? Que também aumentaram o índice. 16ª posição, temos o Amazonas, olha aí o nosso estado, né? Subindo também na posição aí com relação aos dados referentes ao IDH. E Rio Grande do Norte e Pernambuco acabaram aí descendo algumas posições também, tá bom? Vamos para a 19ª posição, Rondônia. Aí a gente vai ver a 20ª também, a 21ª, e aí eu vou colocando para vocês. Rondônia e Paraíba conseguiram subir, o Acre já diminuiu ali também, né? Já desceu um pouquinho aí algumas posições. Aí temos Bahia e Sergipe, a gente vai observar que também aumentaram, né? Próximos. Piauí, Maranhão e Alagoas, aí a gente observa que também eles aumentaram, né? Com exceção de Alagoas, que manteve ali a sua posição com relação aos dados aí referentes ao IDH, tá bom? Com relação aí à educação, com relação a todos os dados que a gente analisa.
E aí temos a lista de municípios do Amazonas. A gente vai comparar agora alguns municípios, eu vou mostrar para vocês, e dentro dessa classificação, né, do IDH de alto, médio, baixo e muito baixo. Então, de acordo com os dados de 2010, o município com maior índice de desenvolvimento aqui no estado do Amazonas, né, a gente tem Manaus, com aproximadamente aí 0,737, né, considerado alto, e o menor índice, tá bom, foi no município de Atalaia do Norte, né, ocupando a última posição de 0,450, considerado aí muito baixo. Aí vamos ver o mapinha. No mapinha a gente consegue observar, olha, de todos os municípios. Então aí a gente tem muito alto, né, os municípios com o IDH alto, médio, baixo e muito baixo. Então a gente tem aqui em destaque Manaus, né, que está aí com a cor mais forte, onde nós temos a cor médio e baixo, com as tonalidades de verde mais claro e muito baixo. Grande parte dos municípios, eles estão aí dentro dessa média do IDH, de IDH médio, tá bom, gente? Então, só para a gente fazer um comparativo, porque a gente não tem como ver aí todos os municípios. Mas no mapinha a gente consegue mais ou menos ter uma noção do IDH de cada um desses municípios, tá? E aí agora a gente vai observar, na próxima cartela a gente tem aí o IDH de alguns municípios, apenas para a gente fazer um comparativo, né? Aí nós temos a única posição, que é o de Manaus, no IDH alto, né, de 0,737, como a gente observou lá naquele mapa do Amazonas. O IDH médio, a gente tem aqui, eu coloquei alguns, né, mas a gente tem outros municípios, tá bom? Eu selecionei apenas alguns aqui para a gente classificar. Aí tem Itacoatiara e Manacapuru com 614. Já os municípios de Altazes, Careiro da Várzea e Barcelos, olha, eles estão aqui no IDH considerado baixo, 0,577, 569, entre outros. E aí nós temos alguns municípios, além de Santa Isabel do Rio Negro, Itamaraty e Atalaia do Norte, que estão aqui no muito baixo, tá bom? Que já tem aí o índice mais baixo com relação a outros municípios, tá? Então, só para a gente ter aí mais ou menos uma noção, e no mapinha ali também a gente percebeu aí um pouco também dessas diferenças sociais, né? Lembra que a gente viu o mapa lá do Brasil, observando o mapa do IDH dos municípios aqui do nosso estado, a gente também consegue perceber essas diferenças, tá bom? Aí nós temos as críticas, né, que eu comentei com vocês, que eu pedi para vocês refletirem aí acerca desse IDH alto, tanto aqui do nosso estado, gente, quanto aí do nosso país, né? Então, o Índice de Desenvolvimento Humano, ele é criticado aí por várias razões, né? A principal é de você pensar se realmente ele está refletindo aí as características daquele lugar, né? E aí nós temos a inclusão, né, de qualquer consideração de ordem ecológica, será que está pensando nessas questões, focando no desempenho nacional, por não prestar muita atenção ao desenvolvimento de uma perspectiva, né? Então, tudo isso que também poderia ter sido analisado com relação aí à questão do Índice de Desenvolvimento Humano, seja ele aí do país ou do estado ali ou de um município, né? Os relatórios de desenvolvimento humano, eles acabaram perdendo aí o contato com a sua visão original, né? Que era justamente analisar todos esses dados e revelar os dados ali daquela localidade. Então a gente tem aí, acaba tendo um índice, né, de capturar a essência do mundo que pretende retratar, né? O que eu quero retratar ali, mostrando todos esses índices, né? Mostrando o índice de desenvolvimento humano dos países, levando em consideração aí estabelecidos, né, pela ONU, esses três aspectos, será se ele vai revelar ali a situação daquele país. O índice também ele foi criticado, né, como redundante, e uma reivindicação também
da roda, né, medindo aspectos de desenvolvimento que já foram exaustivamente estudados, né, que inclusive continuam sendo estudados, tá bom, gente? Não é porque houve mudanças aí no cálculo que ele vai ficar para sempre, né? Houve mudanças futuramente, mas pode ser que ocorra mudanças também esse ano ou no outro ano com relação a esses dados, principalmente, gente, relacionados a essa crítica, né? O índice ele foi ainda criticado por ter um tratamento inadequado de renda, né? A falta de comparabilidade, né, de ano para ano e também de avaliar o desenvolvimento de forma diferente e em diferentes grupos de países. Por quê? Cada país é uma realidade, né? Cada país possui ali a sua educação, possui a sua cultura, possui os aspectos de cada local. Será que seria viável, né, você utilizar esses 3 dados, esses 3 índices para países que possuem, né, aspectos diferentes relacionados aí a cada país? Então isso também precisa ser analisado, né? E isso vem sendo estudado aí por muitos estudiosos, pesquisadores, né, analisando todos esses dados, né, com a Organização das Nações Unidas. Aqui no Brasil, a gente tem a nossa instituição, que é o IBGE, que vai analisar essas condições, né, vai analisar esses aspectos, essas características peculiares aí a cada uma das cidades, a cada um dos estados aqui do nosso país. Então, essa foi aí a nossa aula, né, falando sobre o IDH. Espero que vocês tenham compreendido aí um pouco dessas características, né, que a gente precisa analisar com relação ao Índice de Desenvolvimento Humano. Então, essa foi a nossa aula aí falando sobre IDH, né, tanto o IDH mundial, o IDH do nosso país e também o do nosso estado, né, do Amazonas. Essa foi a nossa aula.